Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz nesse dia. O título da mensagem de hoje é Tranquilos, a justiça de Deus vem aí. Tranquilos, a justiça de Deus vem aí. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia. Para aqueles que assistem, ó Deus, esta mensagem à noite, obrigado por esta noite. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que esteja conosco e que fale conosco. E esta pessoa que assiste o vídeo, como eu já orei pela manhã, eu ministro agora no nome de Jesus toda a prosperidade na vida dela, toda a graça do Senhor, a paz do Senhor. Havendo enfermidade, eu ministro cura na vida dela no nome de Jesus. Havendo qualquer outro problema, eu ministro solução na vida dela. Tudo isso no nome de Jesus, e que a palavra do Senhor fale aos nossos corações agora, nos tranquilizando de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, tranquilizados no Senhor, oramos no nome de Jesus. Amém. Tranquilos? A justiça de Deus vem aí. Vamos ler a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, a parte A, o versículo 27, a parte A, e o versículo 35, a parte A. Então lemos assim, no versículo 25, a parte A dele diz: pecando o homem contra outro homem, os juízes o julgarão. E na Bíblia em hebraico diz o seguinte: e o Senhor poderá perdoá-lo. Aí tem a sequência do versículo que diz: pecando, porém, o homem contra Deus, quem poderá interceder por ele? Quando o homem peca contra Deus, quem poderá interceder por ele? Esta foi a palavra de Eli para os seus filhos, seus dois filhos que estavam em pecado. Quem medirá a sua causa entre o homem e Deus? Vamos o versículo 27, a parte A diz: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor Deus. Deus enviou um profeta a Eli, depois que Eli conversa com seus filhos e que seus filhos não dão ouvidos a ele, então Deus envia um profeta. Mas entre os filhos de Eli e este profeta que aparece, o versículo 26 diz que e Samuel, ou o menino Samuel, crescia na graça diante de Deus e também diante dos homens. Este versículo aí separa uma coisa da outra. Deus fazendo diferença ali, tornando Samuel digno no meio dos indignos, como foi a mensagem de ontem. Assim diz o Senhor Deus, disse o profeta. E nós vamos esmiuçar o que disse o profeta. E no versículo 35, a parte A, Deus termina dizendo a Eli: eu suscitarei, ou eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o meu coração e segundo a minha mente. Olha que palavra firme de Deus. Eu levantarei, ou eu suscitarei um sacerdote que seja para mim fiel e que fará segundo o meu coração e segundo a minha mente. Voltamos ao título desta mensagem: tranquilos, a justiça de Deus vem aí. Glória a Deus por isso. Então apresentamos um quadro aqui muito confuso. Por que muito confuso? Porque o povo de Israel levavam como ordenança o seu melhor para Deus. O que acontecia é que, levando o seu melhor para Deus, quando chegava ali, no tabernáculo, os filhos de Eli davam ordem aos seus serviçais, dizendo: vá e tome deles a carne crua. Nós não vamos queimar a gordura ao Senhor e depois a porção queimada da carne ficar para nós, não. Nós queremos a carne gorda, queremos a carne com a gordura antes de passar pelo fogo. Isso aí o povo sabia, o povo de Israel, que havia pecado nisso, porque Deus requereu a gordura do sacrifício para ser queimado a ele. E o que simbolizava a gordura? A gordura simbolizava riqueza, fidelidade, a prontidão, gratidão.
tudo isso, pureza, tudo isso simbolizava a queima da gordura ao Senhor. E o próprio Senhor disse: e esta queima de gordura chegará ao meu trono como um cheiro suave, um sacrifício de cheiro suave às minhas narinas, né? Deus se agradava disso, mas agora os filhos de Eli não querem que isso aconteça. Muito pelo contrário, eles querem a carne antes de serem cozida. E se as pessoas disserem: não, nós não faremos isso porque isso é pecado, isso pertence a Deus, então a ordem dos filhos de Eli era: diga a ele, se você não me der, eu vou te tomar a si mesmo. Então, não tinha opção o povo estava em pecado por causa dos sacerdotes, o povo não podia oferecer o melhor a Deus, porque o melhor que era para Deus era desviado pelos filhos de Eli. Mas tem um porém, eu já disse em mensagem passada, Eli via isto aí e não fazia nada, porque ele estava se beneficiando também desta carne. Né? Ele estava beneficiando também disto aí que os filhos estavam fazendo, da corrupção dos filhos. O que acontece é que então o povo começou a reclamar, e todo Israel começou a reclamar das atitudes dos filhos de Eli. E isso chega aos ouvidos de Eli. E Eli, então, já velho, sem ação, como eu disse, né? Vai lá falar com os filhos: meus filhos, não é bom o que vocês estão fazendo. E ele fala esse verso que lê: errando um homem contra o outro, os juízes terão o poder de decidir a situação, e havendo, no caso, arrependimento depois de uma situação já determinada pelo juiz, Deus poderá perdoá-los. Mas e se o homem estiver errando contra Deus, diretamente contra Deus, deliberadamente contra Deus, quem poderá interceder por eles? Porque eles gostavam do pecado que estava fazendo, tanto quanto saíram do pecado interno para ir para as mulheres que serviam na porta da tenda, né, do tabernáculo ali, e terem relações sexuais com aquelas mulheres, levando-as a pecar também. A impureza alavancou o sacerdócio e isso entristecia a Deus. Mas, olhando isso, a gente pergunta: Deus, até quando isto vai acontecer? E o título da nossa mensagem responde: tranquilos, a justiça de Deus vem aí. Então Deus envia o profeta a Eli. E o profeta fala diretamente a Eli: olha o que está acontecendo aí, e você omisso, você deixando isso acontecer, isso vai ser desagradável a você. Os teus filhos não te ouviram porque você não tem autoridade para repreendê-los. Você come da corrupção deles, você passa a mão na cabeça deles, você preferiu honrar aos teus filhos do que honrar a Deus. O que o profeta estava dizendo: você desprezou o sacerdote, Deus, e os teus filhos desprezaram a Deus, e a palavra de Deus, sacerdote, diz: eu honro os que me honram, mas desprezo os que me desprezam. E então disse Deus: olha, não levantei, usando a boca do profeta, não levantei eu, o teu pai Arão, lá no Egito, o separei das 12 tribos e disse: você terá uma linhagem que servirá a mim, você me representará diante do povo e representará o povo diante de mim, você será especial no meio deste povo, você será a minha boca para o povo e a boca do povo para mim. Não foi isso que eu fiz? Eu jurei, Eli, na casa tua de fazer um sacerdócio perpétuo da tua casa, mas agora eu mudo de ideia, eu mudo os planos, eu vou acabar com esta palavra que eu dei de bênção, agora será a palavra de maldição. Eu quebrarei o teu braço e o braço dos teus filhos, o braço da tua casa será quebrado, e vocês não ministrarão mais. E como um sinal, Eli, o profeta dizia: os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morrerão no mesmo dia. Isto é um sinal para você de que eu estou usando a boca deste profeta para falar com você. Eli, os teus filhos, a tua descendência mendigará o pão, a tua descendência se venderá para ter um bocado de pão por uma moeda de prata. Vocês se venderão, vocês estarão futuramente na miséria, a tua descendência. Eu riscarei completamente a tua
tua descendência do sacerdócio. Mas eu vou te dizer, eu levantarei, eu suscitarei um sacerdote que ande na minha presença, um sacerdote que haja segundo o meu coração. Eu é que vou suscitar este sacerdote ali. E vou fazer o seguinte, vou fazer dele uma casa duradoura, porque ele trabalhará segundo a minha mente. Ele fará aquilo que me dá prazer. Mas vocês serão cortados, estarão na miséria. Quando você vê esta profecia aí, se você examinar primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 35, você vai ver Deus cumprindo isso usando Salomão lá na vida de Zadok. Salomão tira Abiatar, que era da casa de Eli, remove do sacerdócio, porque Abiatar foi tão vendido quanto os filhos de Eli se deram a corrupção. Abiatar também, da linha de Eli, se dá a corrupção mais tarde. E o que acontece é o seguinte, Deus usa Salomão para removê-lo e colocar Zadok, um homem correto, um sacerdote correto, porque Eli era da linhagem de Itamar, né, o outro filho de Arão, né, o quarto filho de Arão, mas Zadok era da linhagem de Eleazar. Eleazar foi aquele que foi o primeiro sumo sacerdote depois de Arão, que vestiu as vestes de Arão, que estava lá para despedir do seu pai no monte, quando Arão faleceu, quando Deus levou Arão. Então o que acontece é o seguinte, Arão falece, Eleazar veste as vestes ali, Eleazar faz um bom trabalho, e agora vem mais tarde Zadok, ocupando aquela posição ali no lugar de Abiatar. E você vai ver esta confirmação desta palavra, desta profecia aí também em Ezequiel, capítulo 44, versículo 15, quando a Ezequiel fala, o profeta Ezequiel fala da linhagem de Zadok, um homem segundo o coração de Deus. Tranquilos, a justiça de Deus vem aí. Hoje nós vivemos dias assim também, dias de corrupção, dias de problemas, dias onde vemos que o povo leva o seu melhor para Deus, mas os sacerdotes, os pastores, os líderes tiram tudo aquilo e levam para o seu bem próprio, para suas riquezas próprias, querendo fazer do que foi oferecido ao Senhor propriedades suas. E as pessoas se entristecem. Mas nesta corrupção toda, nós podemos olhar que ali, né, dizem que o ambiente, né, o meio faz o produto, que fulano é produto do meio, mas isso em parte é mentira, porque Samuel estava no meio dos corruptos, como nós dizemos, no meio dos indignos, mas ele foi digno. Deus cuidou especialmente de Samuel, e quando a Bíblia diz que ele crescia na graça de Deus, é que Deus estava cuidando dele, Deus estava trabalhando com ele, Deus estava preparando-o para liderar o povo mais tarde. Mas a Bíblia diz que ele também crescia na graça dos homens. Os homens já observavam Samuel, Israel observava Samuel, e sabia que Samuel era diferente, que ele não era daqueles que comia ali da corrupção, que ele não se envolvia ali com a corrupção dos filhos de Eli e nem com Eli. Samuel servia a Deus com integridade, com pureza, com dedicação, e Deus cuidava deste chamado, deste menino que crescia, e crescia experimentado, trabalhado, burilado, né? Ali por Deus, trabalhado pela poderosa mão de Deus, para não se deixar corromper com os corruptos. E Deus vem na casa de Eli, e Deus trata com a casa de Eli, serão os nossos próximos assuntos. Mas Deus cuida de Samuel. Então você que está vendo tanta coisa errada por aí, tanta coisa que desagrada a Deus, tanta coisa que entristece o coração de Deus, não desanime. Não se preocupe, no meio de tanta corrupção existem homens e mulheres de Deus que não se envolvem com isso, que buscam a Deus pelas madrugadas, pelas manhãs, e que às vezes está orando por você, para que Deus te mantenha de pé, para que Deus não te deixe desanimar, para que Deus não se deixe
você abandonar o reino dele por causa desses corruptos. Deus irá tratar com cada um deles. Eles poderão gozar da sua vida, do seu bem-estar por um tempo, mas chegará o tempo que Deus vai dizer: basta, daqui vocês não passam. Eu vou quebrar os vossos braços e vou quebrar o braço da vossa casa também, e vocês não passarão, e vocês vão mendigar, vocês vão se vender por uma prata, vocês vão se vender por um bocado de pão, vocês vão se humilhar, porque vocês estão humilhando a mim e não ao povo. Isto que ele tentou dizer para os filhos é uma verdade. Errando o homem contra Deus, não terá jeito. Então todos esses corruptos, todos esses mercenários que usam a obra de Deus, que usam o reino de Deus para se auto-beneficiarem, eles serão tratados por Deus e passarão pela punição de Deus, porque o que eles fazem é zombar de Deus, pegando o melhor, pegando a riqueza que você leva a Deus, a pureza que você leva a Deus, a tua integridade que você tem levado para Deus, que são seus dízimos, as suas ofertas e o seu culto a Deus, e eles estão deturpando tudo isso e fazendo que isso seja para benefício deles. Não se preocupe. Quando você vê um líder aí morando em grandes mansões, dirigindo grandes carros, tendo grandes fortunas, portando aí ouro, joias, anéis, chiques aí nos dedos, caríssimos, viajando, conhecendo o mundo, com dinheiro que você levou para ser dedicado a Deus, não se preocupe. A justiça de Deus vem aí, tranquilos. A justiça de Deus vem aí. O que a Bíblia leva você a entender é que é responsabilidade tua cuidar da tua alma para que ela não seja lançada no fogo do inferno. Eles não estão cuidando da alma deles. Eles estão zombando de Deus. Mas Eli falou uma coisa certa. O homem pecando contra Deus, quem poderá interceder por ele? Essas pessoas que cometem essas corrupções, elas não têm o temor de Deus. Essas pessoas que vivem aí na imoralidade e amam o que fazem, não têm o temor de Deus. Então não vai adiantar, como não adiantou Eli, com falsas palavras, com palavras mansas, falar com os filhos dele. Eles não deram ouvido, a Bíblia diz. Mas sabe por que eles não deram ouvido? Porque não tinha mais espaço para arrependimento na vida deles. Deus havia decidido matá-los. Tem pessoas que não adianta você interceder por elas. Não tem como interceder por elas, porque elas amam o pecado, amam o fogo do inferno. Só que elas pensam que o inferno não é real. Elas caminham para ele, caminham satisfatoriamente para ele, nos seus pecados, nas suas corrupções, nas suas imoralidades. Mas um dia será tarde demais e não haverá como, ou não terá espaço para arrependimento na vida deles por zombarem demasiadamente de Deus. O que estava dizendo os filhos de Eli? Não, Deus não merece esta gordura queimada. Deus não merece esse cheiro que ele diz que subirá suave às narinas dele. É melhor que suba suave às nossas narinas e que alimentem o nosso estômago. O Deus desses filhos de Eli era o ventre. Os corruptos têm como Deus o seu ventre e servem ao Deus Mamon, ao Deus dinheiro, ao Deus status, né? Ao Deus prosperidade, ao Deus riqueza. Mas virá um dia em que Deus tratará com todos eles. A minha palavra não é para eles, porque eles não vão ouvir, como os filhos de Eli não deram ouvidos. Mas a minha palavra é para você.
Fique tranquilo em Deus, fique tranquila em Deus, sirva a Deus. A tua alma custou um preço muito caro, muito alto, que foi o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pode interceder por você. E Ele enviou o Espírito Santo para te convencer que você não deve, não pode ser corrupto, como convenceu a Samuel ali, vivendo com aqueles maldosos ali. Então aquele meio ali, aquele ambiente ali, não criou um produto ruim em Samuel, porque Deus é quem trabalhava na vida de Samuel. É o mesmo Deus que trabalha na tua vida, é o mesmo Deus que te ama e te quer bem. E Ele colocou com Jesus Cristo dentro de você o Espírito Santo de Deus para te dizer o valor que você tem em andar justo, fiel. Seja você da linhagem desse sacerdote Zadok, um homem fiel, segundo o coração de Deus, que trabalhou segundo a mente de Deus. E se você trabalhar segundo a mente de Deus e segundo o coração de Deus, você já está rico, com a alma rica, porque o teu lar não é aqui. O teu lar é na glória junto com Jesus Cristo. E isso ninguém, nem corrupção, nem proposta, nem imoralidade, nem vida neste presente, nem vida no porvir pode te arrancar ou arrancar das tuas mãos, porque Deus deu a você e Ele conservará em você a boa, santa e agradável palavra e promessa dEle. E a promessa dEle é que a casa de Zadok seria duradoura. O que Ele faz em você é duradouro, não perverterá, não acabará, porque Ele tem um Deus que habita em você, o Espírito Santo de Deus. Ele está em você. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus e não perturbe. Tranquilos, a justiça de Deus vem aí. Para o que é honrável, Ele honrará, como Ele diz. Quem honrou a Ele, Ele irá honrar de volta. Mas quem o desprezou, será desprezado. Você é de Deus, você é o tabernáculo de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Então viva assim, com esta alegria, servindo a Deus, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, a última mensagem entrego neste ano aqui na Flórida, porque a próxima será no Brasil. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, aqui, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.